não adquirimos o que, igreja? A salvação. Sim? Mais uma vez, repete aí, igreja. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Jesus, quando foi enviado, igreja, ele foi enviado pelo Pai. E ele obedeceu o Pai em tudo aqui nessa terra. Ele recebeu poder e autoridade. Mas ele teve que abrir mão do trono dele, da glória dele, do poder dele, para nascer de uma virgem aqui nessa terra. A qual essa mulher chamava Maria, né? Mas ele não foi nascido do pecado. Ele foi gerado pelo poder de Deus mediante o Espírito de Deus, né? Era 100% homem, 100% Deus. Por isso que nós temos que dar graças a Deus em tudo. Porque o Filho não fez nada a não ser que fosse com a permissão do Pai. Nós, como representante de Cristo hoje, como a Igreja de Cristo hoje também, nós temos que dar testemunho de Cristo. Assim também como ele deu testemunho do Pai. É uma exigência da parte de Deus para que nós glorificamos a Cristo e o Pai seja glorificado através do Filho dele, Jesus Cristo de Nazaré. Mas Jesus, ele é um espírito e ele precisa de um corpo para ele habitar. Então, ele vai habitar na igreja dele. Só que a igreja dele tem que passar por um procedimento, por um processo de libertação. Porque ele é santo e 3 vezes santo. É por isso que hoje nós estamos aqui, para que nós aprendamos cada dia mais, para que Deus possa nos ajudar, mediante o Filho dele, Jesus Cristo, a nos ter o direito de salvação de acordo à palavra. Jamais eu vou levar uma pessoa a distanciar de Cristo. O que eu tenho recebido dele, isso eu tenho passado em todos os lugares a qual Deus tem me levado. E tenho visto o trabalhar de Deus, tenho visto a glória dele sendo manifestada pela misericórdia, não que é mérito nosso. Uma graça não merecida que nos alcançou no lamaçal do pecado. Por favor, igreja, observe esse versículo mais uma vez, para nós entrar num procedimento aí. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que agradecer a Deus em tudo, tudo que nós fizemos. Nós temos que agradecer a Deus, mas por intermédio do Filho dele. Não pode agradecer a Deus diretamente a Deus. Deus, ele recebe através do Filho. Nós glorificamos a Cristo. E aí o que acontece? Cristo recebe e Deus é glorificado através do Filho. É uma parceria. Porque ele é o intermédio, né? Entre o homem e Deus. Ele é a ponte. Por favor, bora lá agora para o Evangelho de Marcos. Capítulo 1, versículo 23 a seguir. Observe a igreja, observe o tema aí. Se sair do tema, não é Deus. Por favor, mais uma vez, repete esse tema aí. 1:23. Revelando o segredo para ser liberto dos demônios e espíritos. Revelando o segredo para ser liberto dos demônios e os espíritos. Por favor, igreja. Livro de Marcos, capítulo 1, versículo 23. Revelando o segredo para ser liberto dos demônios e os espíritos. E não tem uma pessoa melhor para nos revelar através da palavra a não ser o mestre dos mestres, Jesus Cristo de Nazaré. Igreja, fique atento, toma posse. Eu te garanto, igreja, se vocês tomar posse, se é a libertação, hoje vocês vão sair libertos, se é a cura, você já vai sair daqui curado.
Isso aí eu falo para vocês e garanto, igreja. É só tomar posse da palavra. Não é Rubem que cura, não é ninguém, em nome de Deus. Aleluia. Mas sim a palavra. É a palavra. Porque é uma promessa de Deus para nós. Então, se é uma promessa de Deus para nós, a palavra dele não cai por terra, né? Passará o céu e passará a terra, mas a minha palavra não passará enquanto não se cumprir. Por favor, mais uma vez, para nós ir para a palavra. Repete esse tema. Eu quero que vocês repetam. Por favor. Revelando o segredo para ser liberto dos demônios e espíritos. Revelando o segredo para ser liberto dos demônios e os espíritos. Mais uma vez, igreja, deixar bem claro. Tudo que eu adquiri foi dentro da minha casa. Mediante uma promessa de Cristo através da minha vida, a qual eu fui chamado. Por favor, abre aí em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 57. Vamos ver o que é que Jesus fala. Mas aí é o apóstolo Paulo, né? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57. Todos, por favor. 1 Coríntios. Fica atento, igreja, que eu tenho certeza que Deus vai revelar algo para nós hoje. E toma posse da tua vitória. Por favor, quem é que vai ler aí? Pode ler. Graça. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57. Graças a Deus que nos dá Sai da frente. vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Jesus Cristo. Nós temos que agradecer a Deus, igreja. Porque foi Ele que enviou o seu Filho unigente, a qual está lá no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Ele enviou o seu Filho unigente para que todos que nele crêem não pereçam, mas tenha a vida eterna. Nós temos que agradecer a Deus por Ele enviar o Filho dele. Porque se não fosse Cristo, nós não tínhamos direito à salvação. Porque nós somos gentios. E gentio representa povo, raça e nações. Só era o povo de Israel que tinha direito à salvação. Nós não fazia parte do povo de Israel. Mas através da segunda aliança que Deus formou com o Filho dele, nos deu esse direito de salvação. Não só para nós, mas para todas as nações. Até o povo de Israel precisa e necessita de Cristo, porque pela lei não se salva mais. Pela lei de Moisés não se salva. Hoje nós se salvamos pela graça. Versículo 23. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou. Observe a igreja. Então não tardou. Jesus estava no templo, na sinagoga. Poucos tempos que Jesus estava na sinagoga, chegou o quê? Um homem. Possesso de quê? Espírito. De demônio, que representa o mesmo espírito. Vamos analisar e observar a igreja. Esse aí é o primeiro milagre que Jesus vai fazer de libertação. Porque o primeiro milagre mesmo, estou falando de libertação, viu, gente? O primeiro milagre que Jesus fez foi transformar a água em vinho. Estou falando de libertação. Foi o primeiro homem, pela lei da graça, a qual um homem expulsou um demônio. Porque tem 39 livros do Velho Testamento, mas no lugar nenhum prova
que nenhum demônio foi expulso pelo homem, pela autoridade do homem. Observe aí, Jesus estava no templo. Não demorou pouco tempo. O que aconteceu? Apareceu um homem, possesso de espírito, que representa demônios. Esse homem, ele congregava a igreja. Ele congregava, ele estava no templo o tempo todo. Mas ninguém conseguia ver esse demônio nesse homem. Eu creio que nem ele mesmo sabia que existia esse demônio, esse espírito nele. Por quê? Ele já estava ali no templo há muito tempo, congregando, e ninguém conseguia enxergar esse demônio nesse homem. Sumo sacerdote, não conseguia enxergar. E também vou explicar para você. Quando esse homem chegou, no tempo que ele viu Jesus, quem foi que manifestou? Foi o homem ou foi o espírito? Vocês entenderam, igreja? E ali, aquele espírito que apoderava daquele homem, quando viu Jesus, se manifestou e foi para cima de Jesus. E a igreja, todo mundo viu. Os discípulos de Jesus não conheciam Jesus. Ainda estava passando pelo procedimento, ainda duvidava de Jesus. E o demônio revelou dentro do templo quem era Jesus. E agora? Agora observe, igreja. Esse homem congregava ali nesse templo, mas ninguém conseguia ver esse demônio nesse homem. Nem ele mesmo sabia que existia um demônio. Agora eu quero que vocês peguem isso e tragam para hoje. Mas quando ele viu Jesus, não o homem, mas o demônio que possuía aquele homem, veio para cima de Jesus. Por favor, o 24. Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para prender nós? Bem sei que és o Santo de Deus. Bem sei que és o Santo. Então a igreja que não conhecia, naquele tempo ali, que não conhecia Jesus, estava conhecendo Jesus através do demônio que revelando Jesus para a igreja. Porque muitos crentes aí, inclusive sacerdotes, sumo sacerdote, via Jesus como filho de José e Maria. É isso que nós temos que entender, igreja. A profundidade. Ela vem de lá. A revelação da igreja. Para nós não sermos enganados hoje, igreja. Por ninguém. Hoje, para a glória de Deus, eu não passei por procedimento de homem nenhum. O próprio Deus é que revela e ensina para mim. Até hoje. Porque não tem capacidade de homem nenhum que não estudou, não se formou, não se preparou para Deus dar o que ele tem dado. E no lugar que a gente tem ido, que ele tem me levado, o nome dele está sendo glorificado. Mas mérito nenhum para mim. Não recebo nenhum elogio. Deixo bem claro, porque eu não quero tocar na glória de Deus. Eu sei quem me chamou. Eu não fui chamado pelo homem. Ele me chamou em voz altíssima. Por favor, igreja. 24. 25. Mas Jesus repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Observe a igreja. Nem os discípulos de Jesus conheciam Jesus. Estava seguindo Jesus, mas ainda não conhecia Jesus. Mas o demônio revelou para aquela igreja quem era Jesus. Porque os demônios conhecem a Cristo. A igreja às vezes não conhece. Ele veio de lá, só que ele já foi expulso. Não tem direito à salvação, mas nós temos. Se nós perseveramos também. E tiver de acordo com a palavra. Não adianta achar que está dentro do ministério, receber um título de crente e vai se salvar. Eu não encontrei de Gênesis Apocalipse em lugar nenhum. Tem que ter renúncia. Sem renúncia não há salvação. Então o que aconteceu, igreja? Aquele homem que estava com aquele demônio,
há muito tempo incubado naquele templo, dentro daquele templo. O que aconteceu? Porque o que incomoda Satanás é a presença de Cristo. Não é a presença de homem. Não é título de homem. Não é título de homem. Não é porque a pessoa fala, não, eu sou pastor presidente. Nada isso incomoda Satanás. O que incomoda Satanás chama-se Jesus Cristo de Nazaré. E a resposta está aí. Sumo sacerdote estava dentro da igreja e não conseguia enxergar o espírito que estava sobre aquele homem. Ele precisava de libertação. Por isso que o ministério de Jesus foi usado mais em libertação. E eu vou mostrar para vocês algo aqui, eu creio que vocês nunca sabiam. Para a glória de Deus, que Ele vai revelar. Eu falo por isso, que é revelação de Deus. Observe aí, igreja. Agora imagine aí quantas pessoas podem estar dentro da casa de Deus, com um demônio em alguma parte do corpo, mas às vezes o homem não consegue enxergar porque os olhos são carnais. Agora eu deixo bem claro, aonde a presença de Cristo está, nenhum demônio, nenhum espírito possa se esconder. Porque o próprio Jesus deixou bem claro lá no Evangelho de João, capítulo 8, verso 12, eu sou a luz do mundo. E quem está em mim não está em treva. A luz prevalece sobre as trevas. Mas as trevas não prevalecem sobre a luz. Porque a autoridade é da luz. As trevas não têm autoridade nenhuma. Então, se nós somos representantes da luz, aonde nós formos, nós temos que incomodar o nosso adversário. Porque eu vou mostrar para vocês, aonde Jesus chegou, os demônios não suportavam. Pessoas eram curadas. E eu vou mostrar também para vocês, tem doença que é física, mas 90% da doença hoje do nosso corpo é espiritual. E só através de Jesus. É por isso que muitas pessoas procuram o médico e não é curado, porque esquece do médico dos médicos. E tem uma coisa, vou deixar bem claro. Para curar também tem que expulsar esse espírito, esse demônio. Se não tiver autoridade para expulsar essa pessoa, nunca vai ser curada e ele nunca vai ser liberto. Dentro do ministério. E vou provar aqui dentro para vocês verem, dentro da palavra de Deus. Hoje eu estou vivendo isso aqui, igreja. Eu não estou falando isso aqui pregando uma heresia, não. Hoje eu vejo, para a glória de Deus, aonde Ele tem me levado. É por isso que eu falo para vocês. Se vocês receberem a palavra aqui, pode tomar posse aqui. Eu te garanto que vocês saem daqui sua vitória. Isso aí eu posso falar como representante de Cristo, porque Ele me dá essa autoridade. Como representante dele aqui em cima dessa terra. Da forma que Ele me chamou. E eu tenho visto trabalhar. Tenho visto cura, tenho visto libertação, para a glória de Deus. Esse ano Ele permitiu que eu gravasse. Está gravado. Se alguém tiver alguma dúvida, mostra. Pode mostrar. Por favor. O versículo 26. E então o espírito imundo, agitando-o violentamente, bradando em alta voz, saiu dele. Pela misericórdia de Deus, aquele homem que estava possuído por esse espírito, ninguém sabe quantos anos ele permanecia naquele tempo, a qual o sacerdote, sumo sacerdote, não conseguia enxergar, mas a presença de Cristo estava ali. Porque Cristo estava ali. E quando aquele demônio se deparou com Cristo ali, manifestou sobre o homem. Esse é o Cristo que eu sirvo. Esse é o Cristo que eu conheço, para a glória de Deus. Agora vamos observar o que eu falei aqui, igreja. Observa se não foi o primeiro milagre. Vamos lá, o 27. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isto? É uma nova doutrina? Com que autoridade ele ordena os espíritos imundos e eles lhe obedecem? Observe a igreja, ninguém na terra, pela lei de Moisés, ninguém expulsava demônio. Quando fala a lei de Moisés, a lei que Deus ordenou. Então, Deus teve que criar uma nova lei. A graça, através do Filho dele.
Mas observe aí. Aí o povo ficou o quê? Pasmo. Porque eles nunca tinham visto o que eles viram. Pela primeira vez ele via um homem dar uma ordem para uns demônios e ele obedecer e sair. E aquela pessoa ficar liberta. Então aquilo ali criou uma repercussão. Criou uma repercussão grande na cidade. Fez um alvoroço na cidade. Porque foi o primeiro milagre de libertação que Jesus fez. O primeiro de muitos. Mas esse foi o primeiro. Então o que acontece, igreja? Todo mundo ficou admirado. Muitos falavam ali, que doutrina vem ser essa? Será que é uma seita? Porque é assim que eles falam, os escribas fariseus chamou Jesus, né? O que Jesus pregava é uma seita. Porque eles não viviam a verdade. E é o que eu falo hoje, quem vive pela lei não tem direito à salvação. Assim como eles não teve, que rejeitaram Jesus. Agora imagine aí, toda a igreja, como ficou ali. Viu aquele demônio, afrontou Jesus, foi para cima de Jesus, peitou Jesus, e Jesus só deu uma ordem. Cale-te. Depois que ele revelou quem era Jesus. Cale-te e saia desse homem. Imediatamente aquele homem foi liberto daquele demônio. Aquele demônio, ele perturbava esse homem em alguma área. E agora esse homem vai ser o quê? Liberto. E todos os olhos viu. É por isso que eu falo, igreja, às vezes não é só pregar. Eu tenho falado para as pessoas, a gente tem que apresentar Cristo através das nossas vidas. Só eu falo para qualquer um. Às vezes a gente fala, vou ganhar minha família. Mas se você não apresentar Cristo para sua família, jamais, através de palavra vazia, não vai ganhar. Nem a família, nem ninguém. Porque eu vou provar aqui para todo mundo ver. Por favor, 28. E então correu e acelere a fama de Jesus em todas direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Observe aí. A fama de Jesus. Quem foi que soprou o ministério de Cristo? O próprio Satanás. Você entendeu? Porque o povo viu aquele milagre. Pela primeira vez um homem dá uma ordem para um demônio, para um espírito, e ele abandonar. E aquele homem ficou liberto imediatamente. Hoje, a igreja de Cristo, ele passa por muita situação. Muita situação. Porque hoje eu vou falar, igreja, se a gente não tirar tempo para examinar as escrituras, o tesouro, para falar a verdade, é profundo. Ninguém acha. Minha família caçava ouro e tudo. Eu não vi eles achar ouro por cima da terra. Quanto mais você examina as escrituras, quanto mais você tem a profundidade da revelação de Deus. E é o que Deus tem revelado pela misericórdia. Por favor, o mesmo capítulo, agora vai para o 32, versículo 32 e até o 34. Ao cair do sol, trouxeram-lhe a Jesus todos os enfermos e endemoniados. 33? Isso, pode dar continuidade. E toda a cidade estava reunida à porta. Prossegue? Prossegue. E ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidade. Também expeliu muitos demônios, não lhe permitindo que falasse, porque sabia quem ele era. Observe, igreja. Através desse milagre que aconteceu sobre a vida de Jesus, dentro da sinagoga, fez com que movesse toda a cidade. E o povo estava na porta da cidade, com doente e enfermo, para que fosse curado através de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, pelo poder da palavra, foi em posição de mão aí? Pelo poder da palavra, as pessoas foram curadas e libertas. Todas essas pessoas que foram curadas porque Jesus expulsou os demônios. Porque era o espírito da enfermidade, era o espírito da doença que estava sobre as pessoas. As pessoas também têm que entender. Tem pessoas que falam, não, só creio se orar em mim, se tocar em mim.
Hoje, para falar a verdade, eu vejo Deus fazer na minha vida aí, na imposição de mão e também pelo poder da palavra. É só tomar posse. Tem visto as pessoas curadas, tem visto pessoas libertas, tem prova para a glória de Deus, o mérito não é meu. Mas é isso aí, igreja. Nós temos que se esforçar, igreja. Se nós não se esforçamos para viver isso aí, a gente é envergonhado pelo próprio adversário. E não é brincadeira. Então hoje, para a glória de Deus, mais uma vez o tema para vocês entenderem. O tema. Revelando o segredo para ser liberto dos demônios e os espíritos. Revelando o segredo para ser liberto dos demônios e os espíritos. Igreja, quando é espiritual, para você curar uma pessoa, você tem que ter autoridade para expulsar o espírito da enfermidade. E tem uma coisa, ainda tem que saber. Porque se não tiver de acordo com a palavra, Satanás conhece. Ele não sai. É por isso que muita gente está determinando cura e não acontece. Tem ensinado para muitas pessoas. O que Deus tem revelado para mim, o que Ele tem ensinado para mim. Porque tudo que eu estou falando aqui, igreja, eu não recebi de homem nenhum. Eu tive um encontro com o Espírito Santo. Para a glória de Deus. Posso falar do Espírito Santo porque eu sei quem é Ele. Observe a igreja. Então muitas pessoas foram curadas porque Jesus expulsou aqueles demônios, aqueles espíritos que atuavam sobre a enfermidade, sobre as pessoas. E pessoas possessas. E foi curado através de Jesus e liberto. A igreja, ela precisa viver isso novamente. Eu vejo muitas pessoas falar, mas Paulo não existe, Pedro não existe, João não existe, e etc. Mas a palavra é a mesma. O Deus é o mesmo. Por que não está acontecendo? Porque nós ainda não estamos encaixados na posição que Deus quer. Mas no dia que qualquer um de nós, quanto faz homem e mulher, tiver encaixado de acordo com a palavra dele, eu provo e mostro para qualquer um que Deus usa. Mostro para qualquer um, de Gênesis e Apocalipse. Quando ele quer, ele for essa Bíblia de Gênesis e Apocalipse para mim. Não que eu tenha um versículo gravado, eu não tenho um versículo gravado na minha mente. Mas conforme a minha necessidade, o Espírito Santo ele revela de Gênesis e Apocalipse. Livro, capítulo e versículo. Para mim e para ajudar outras pessoas. Mas não é mérito meu. Ele sempre falou comigo. Eu fiz uma promessa com você. Eu formei uma aliança com você. Enquanto você me obedecer, você não será envergonhado em cima dessa terra. Mas o meu nome tem que ser glorificado. Por favor, agora vai lá em Lucas capítulo 4, verso 40 e 41. Para muitas pessoas, igreja, que não me conhecem, acha que isso aqui é um estudo. Aleluia. Eu fui ensinado do mesmo jeito que Jesus pregava. Eu fui ensinado por ele. Eu prego dessa forma aqui em qualquer lugar. Não é um estudo, é uma pregação. Agora, tipo um estudo. Do mesmo jeito que Jesus pregava. O homem que mudou a forma de pregar. Mas Jesus pregava assim. Os discípulos de Jesus pregavam desse jeito. Eu não fui discipulado pelo homem, então tem que aprender do mesmo jeito dele. Eu tenho passado pelo discipulado de Cristo. Por favor. Ao pôr do sol, todos os que tinham de enfermos, de diferentes moléstias, lhe os trazia, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Observe, igreja, agora que Jesus estava curando com a imposição de mão. Hoje as pessoas acham que só tem autoridade se pôr a mão. Eu acredito na palavra, no poder da palavra e acredito também na posição de mão, porque eu tenho visto ele fazer no poder da palavra e na imposição de mão. Da mesma forma, muitas pessoas possessas de espírito maligno ali, espírito de demônio, né? Demônios e de enfermidade, todos foi curado. Agora vai para o capítulo 13. Outro procedimento aí. Verso 11 ao 17.
Vamos ver agora, viu, igreja? E vocês vão observar e analisar se hoje está acontecendo isso. No presente hoje. Lucas capítulo 13, versículo 11 ao 17. Com consentimento de Deus, com a permissão dos irmãos aqui, vou pregar para vocês sobre o reino do céu. Vocês têm um pouquinho de noção o que é salvação, como é salvação, se está preparado para a salvação. Por favor, igreja. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Sem de modo algum poder endireitar. Igreja, uma mulher corcunda, como ela andava? Encurvada. Sim ou não? Essa mulher procurou o médico. Falava que os médicos falaram que era um desvio de coluna. Ela estava no templo, você entendeu? Estava no templo o tempo todo e guardava o sábado. O sábado era sagrado. Para o povo de Israel, igualmente os adventistas. Não estou falando mal dos adventistas. Estou falando assim, que eles também, o sábado é sagrado para eles. Então essa mulher estava onde? No templo. Há 18 anos. Há 18 anos essa mulher era corcunda. Mas ninguém conseguia enxergar nessa mulher que essa corcundez dessa mulher era um demônio, era um espírito. Vocês entenderam, igreja? Mas ali estava homem de Deus, sumo sacerdote, com essa mulher, nem ela mesma sabia que aquela corcundez dela era um demônio que causava tudo aquilo. Imagine aí, igreja, a gravidade. Será que hoje também não está acontecendo isso? Eu tenho visto. Tem prova de pessoas que passaram mais de 20 anos no ministério e hoje está liberto. Porque Deus conseguiu mostrar para a pessoa dentro da palavra. Imagine a igreja. Agora se coloca no lugar dessa mulher, 18 anos, andar quase com a boca no chão, corcunda. Será que essa mulher ela era feliz? Apesar que ela estava dentro do templo? Apesar que ela não perdia um sábado, todo sábado ela estava ali e Jesus encontrou ela lá dentro. Imagine aí, igreja. É só você trazer para hoje. Quantas pessoas podem hoje estar dentro de um templo também? Precisando de uma libertação, precisando de uma cura, mas ninguém consegue enxergar. Sabe por quê? Porque se Jesus não tiver, meu irmão, para falar a verdade, demônio não teme. Fica tudo camuflado. Hoje a pessoa pode bater no peito, eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus. Normal, meu irmão. Você tem boca, você pode falar o que você querer. Mas eu tenho estudado sobre o Espírito Santo, tenho analisado sobre o Espírito Santo. Quando Jesus liberou o Espírito Santo, preparou a igreja para receber o Espírito Santo, ele deixou bem claro. Quando vocês receberem o meu Espírito, esse vai dar testemunho de mim. Quando vocês receberem o meu Espírito, vocês terão poder e autoridade. Agora observe, igreja. Então tem alguma coisa errada dentro da igreja de Cristo, não na palavra. Por que muitos demônios hoje estão no meio da igreja? 85% da igreja hoje é enfermo. E Jesus é o curador da igreja dele. E por que não cura? Hoje eu tenho dó, sabe de quem? Das mulheres, das guerreiras, de círculo de oração. É explodida de dentro para fora. Sabe por quê, igreja? Porque não tem noção do que é o mundo espiritual. Mas está ali, como a guerreira, para manter o ministério de muitos de pé, que sustentada por elas. Está ali sofrendo. E agora eu te pergunto, se Jesus é o curador, lá em Isaías, precisa não, lá em Isaías, o próprio Isaías 53, versículo 4, Jesus ali naquela cruz, ele levou toda a nossa doença, toda a nossa enfermidade.
todas as nossas dores. No versículo 5, ele levou que todos os nossos pecados. Ele levou, gente. A igreja de Cristo ela tem que estar livre de enfermidade. E eu vou provar para vocês. E por que a igreja de Cristo, 85% está enfermo? E quem está lá de linha de frente não consegue fazer nada. Mas diz que tem Deus. Eu não quero isso para a minha vida, igreja. É por isso que eu não sou melhor do que ninguém, não estou aqui me apresentando como melhor do que ninguém. Mas quando eu passei a conhecer esse Deus, eu falei para ele, se for para mim viver, só pregar a tua palavra e não acontecer, e ela não se cumprir na minha vida, eu peço misericórdia da minha vida e peço para o Senhor me recolher. Porque eu escolhi a pessoa errada. Eu falo isso para Deus e Ele sabe. Porque hoje eu quero ver isso aqui acontecer, igreja. E eu desafio qualquer um tomar posse da palavra e a pessoa não ser liberta ou ser curada. Porque Deus me dá essa garantia para mim. E eu tenho visto o trabalhar dele. Mas requer tempo, viu, igreja? Requer muita dedicação, requer renúncia. Tudo isso. Não é fácil. Por favor, o 12. Vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. Imagine aquela mulher, igreja, há 18 anos, aquela mulher, pode dizer, quase arrastando a boca no chão, no templo ali, adorando o Senhor, mas não tinha ninguém com os olhos espiritual, tudo com os olhos carnal. É por isso que eu falo, igreja, aonde Jesus está, a cura, a libertação, bênção, salvação. Mas se Jesus não tiver no barco ou na igreja dele, nada acontece. Só vê mesmo é gritaria e nada acontece. Porque eu tenho visto isso. Aonde Deus tem me levado, eu vejo as pessoas pedindo misericórdia. Não que eu sou o curador, mas tenho apresentado para eles como eles receberem a cura. Jesus, quando curava as pessoas, ele falava, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Mas as pessoas têm que ensinar as pessoas como ser curado. Porque se não ensinar também, não tiver de acordo com a palavra, não tem como receber. Porque o adversário, ele conhece a Bíblia maior do que qualquer homem aqui na terra. Ah, mas eu estudei, eu me formei. Meu irmão, para te falar a verdade, ele só não sabe, ele só não faz viver a palavra. Mas conhecer a palavra, ele conhece de Gênesis a Apocalipse. Mas ele não vai te levar a você conhecer a verdade. Porque no dia que você conhecer a verdade, você tem autoridade sobre ele. No poderoso nome de Jesus. Por favor, igreja. Versículo 13. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Imagine a alegria dessa mulher. A alegria de muito é raiva, viu? A alegria de um é raiva para muitos. Vocês entenderam? Sumo sacerdote e sacerdote, toda a linhagem sacerdotal se revoltaram contra Jesus. Porque Jesus curou aquela mulher no sábado. Por isso que lá em Mateus capítulo 12 a seguir, ele falou, eu sou o Senhor do sábado, eu faço o que eu quero. Quem criou o sábado foi eu, para vocês. Mas muito não tem entendimento. Jesus quebrou esse protocolo. O tempo todo você vai ver Jesus mais curar no sábado aí, para quebrar o protocolo desses homens, que vivem pela lei. E hoje a gente tem que entender, se a gente não tiver de acordo com essa palavra aí, ela não se cumpre. Às vezes a pessoa fala assim, está na Bíblia, eu vou usar a palavra aqui, vai acontecer. Não acontece. Ou você conhece, e você tem que conhecer e tem que viver. Aí sim. Mas se conhecer e não viver, a palavra não se cumpre. Provo para qualquer um, porque é bíblico. Você tem que receber a palavra de Cristo pela fé, que é o próprio Cristo. Aí no seu coração, e lançar com os lábios, mediante o Espírito Santo, aí sim a palavra sai do papel. Mas uma palavra vazia, ela não tem poder nenhum. Mostre para qualquer um. A Bíblia em si, ela não tem poder nenhum. Ela só tem poder mediante o Espírito Santo. Quando ela é direcionada pelo poder do Espírito Santo, que é a presença de Deus. Foi o que Deus deixou para nós. Imagine a igreja. Por que Jesus ele era mais usado na área de libertação? Porque ele expulsou muitos demônios, muitos espíritos para as pessoas serem curadas.
Ele expulsou muitas pessoas possessas de demônio. Então vou provar para vocês também. Nós, para estar aptos para evangelizar, vou mostrar aqui que Jesus também preparou aqui, deu poder e autoridade. E hoje as pessoas, quem não tem conhecimento, coloca o pobrezinho para ir para o campo. Vai evangelizar, vai ganhar alma. Hoje eu já deparei com pessoas aleijadas. Viu? Irmão, estou aleijado por causa disso, por causa da minha liderança. Hoje muitas pessoas estão aí podre de dentro para fora por causa de falta de conhecimento e de entendimento. Eles não querem ir, mas vai colocar os pequenininhos. Nós estamos lidando com o reino das trevas. É espírito, igreja. No dia que você falar assim, eu vou confessar Cristo vou receber Cristo como único Salvador, Satanás é seu inimigo número 1, assim como ele de Deus. Se você não tiver uma estrutura, se você não tiver revestido de todas as armaduras, assim como Paulo falou lá em Efésios capítulo 6, verso 11. Por isso que eu perguntei, fiz um tema lá e preguei sobre isso. Você conhece o seu adversário? Porque muitas pessoas estão afrontando o adversário e não conhecem. E o adversário está pegando, viu, gente? Está levando muita gente à sepultura. Muita gente à condenação. Inclusive crente, viu? Convicto de uma salvação que não existe. Porque Deus não vai mudar as escrituras dele por causa de ninguém. Nós que temos que encaixar nas escrituras dele. Ele não vai poupar. Ele só poupa o justo. Não poupei o primeiro céu. Não poupei Sodoma. Não poupei, né, o primeiro século ali. Não poupei Sodoma e Gomorra. Mas poupei quem? Noé. Poupei Ló porque era justo. Aleluia. E Jesus também falou para nós também. No livro de Mateus, ele deixou bem claro para nós. Que ele vai vir como ladrão. E vai pegar todos despercebidos. Ai! Se os pais de família soubessem o dia que ele viesse, né? Quando o ladrão vai entrar na sua casa, que você sabe, você se previne, né? E Jesus fez uma comparação como ladrão. Ele vai pegar todo mundo despercebido, inclusive a igreja dele. É por isso que nós temos que estar atentos, igreja. Não é tempo mais de nós ficar perdendo tempo com essas coisas do mundo. Isso aqui tudo é passageiro. O que Deus tem para nós é mais importante do que tudo isso aqui. Muita gente está acreditando numa salvação, mas o coração é terreno. E se não mudar, e se não se converter, para falar a verdade, é condenação pela palavra, não eu que estou julgando. Por favor. 14. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, e disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vede, pois, nesses dias para seres curado, e não no sábado. Observe aí, igreja. Não era para ele estar feliz? Uma mulher, a filha de Abraão, há 18 anos, uma mulher cocunda, a qual Jesus expulsou aquele demônio da cocundez, a qual eles mesmos falavam que era um desvio de coluna. Imagine aí, igreja. E agora se levantaram contra Jesus, sabe por quê? Inveja. Eles condenaram Jesus por causa da inveja. Isso também acontece com a gente hoje. Hoje eu não sou perseguido por ímpio, eu não sou perseguido por crente, mas sou perseguido pela liderança. Isso eu falo. Mas é bíblico. Jesus deixou bem claro lá em Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, verso 12, todos que querem viver na minha dependência serão perseguidos. Ainda bem quem me levantou, ele me orientou e tem me alertado o tempo todo. E eu amo eles em Cristo Jesus. Mas já me chamaram de falso profeta, já me chamaram de maioral dos demônios e falaram que eu prego é uma seita. Jesus passou por tudo isso. Não sou melhor do que Jesus. Só o que eu falo é isso. Só que nós vamos se encontrar no dia do juízo. Está convicto? Eu também estou convicto. Agora lá Jesus vai saber quem é que vai ser salvo e quem não vai ser. Porque eu estou convicto. Porque isso aqui eu não aprendi de homem nenhum. Vocês foram instruídos pelos homens, eu não. E tem uma diferença. Quando o homem é instruído pelo homem, é ilimitado. Mas quando o homem é instruído por Cristo, não tem limite. Existe essa diferença. Salomão, quando não tinha sabedoria, 3 homens na face da terra. Eram os homens mais sábios. Mas quando Deus perguntou para Salomão: o que é que tu quer, Salomão? Quero sabedoria, Senhor. A sabedoria que Deus deu para Salomão
Os 3 homens, juntando os 3 homens, não competia com Salomão. Porque Salomão recebeu de Deus. É bom você fazer uma faculdade de teologia, sim. Mas te garanto, não te salva. Busque Cristologia. É bom você ter conhecimento mais ainda. Eu, graças a Deus, foi a forma que Deus me chamou. Nunca peguei nenhuma Bíblia de estudo. Não sei para onde vai. Essa aí, ó. É uma Bíblia nem corrigida, é atualizada. Essa é a minha Bíblia desde quando Deus me chamou. Vai fazer 11 anos agora, no dia 28 de setembro. Mas é isso aí, igreja. Nós temos que observar e analisar. Nós podemos ser enganados facilmente. Jesus deixou bem claro, advertiu os discípulos dele. Surgirão falsos cristos, surgirão falsos profetas, surgirão falsos mestres. Se for possível, vai enganar até os eleitos. Se for possível. Mas os eleitos ele não engana. Eu não sou enganado por ninguém. Ele pode falar assim, eu escrevi a Bíblia. Porque eu sei. Se sair em contradição com a palavra, vem para mim. Eu não vou abrir minha boca, eu não vou falar nada, mas vou ficar orando em espírito. Isso aqui está brindado. Porque a Bíblia é folheada no meu coração. E vem para mim na mesma da hora. Não sou eu que estou falando. Já entrou em contradição com a minha palavra. E o que passa da minha palavra é procedência do maligno. Então hoje, para a glória de Deus, respeito todos. Agora não venha para cá me perguntar, irmão, o que, que você acha que a Bíblia é folheada? A Bíblia é folheada de Gênesis e Apocalipse. Já cheguei a falar de Jesus de 6h20 até 1h da madrugada, saindo gente e chegando gente. E outra vez, 3h da manhã. Mas, graças a Deus, ninguém saiu de lá com dúvida. Respondido tudo dentro da palavra, porque foi uma promessa de Deus para mim. Por favor. O 15. Disse-lhe, porém, o Senhor, hipócrita, cada um de vós não tendes prendido da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Pode dar continuidade. Porque motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado? Esta Mulher filha de Abraão, a quem Satanás trazia para 18 anos. Para 18 anos presa. Ok. Imagine aí, igreja. Eles tiravam dos currais no sábado, levavam o gado, levavam os animais a beber e era contra a lei de Deus. Então tinha que cumprir a lei. E ele já fazia errado. Mas observa aí, essa mulher é filha de Abraão, porque ela possuía esse mal, ela foi liberta através de Jesus, eles se levantaram contra Jesus. Agora eu te pergunto, esse sumo sacerdote, esses guardião da lei, ele conhecia Cristo? Porque se ele conhecesse a Deus, ele conhecia Cristo. Mas era homem de Deus, Tito. E hoje nós vamos no meio nosso também. Olha Nicodemo, quando se apresentou até Jesus, Nicodemo, você é mestre, mas para os homens, nasça de novo, Nicodemo. Então para a salvação tem que nascer de novo. Nicodemo não era um nascido de novo. Ele tinha conhecimento de Bíblia. Hoje eu posso falar para vocês com uma convicção. O inferno está cheio de crente, de conhecimento de Bíblia, de Gênesis e Apocalipse. Cheio, porque não é conhecer, você tem que viver. Se esforçar para viver. Olha aí João capítulo 8, versículo 31. O discípulo, eu creio em Jesus, estou seguindo Jesus. E Jesus vendo. Sacerdote, sumo sacerdote, e aqui se reuniu o povo, né? Aí eu abandonei tudo, estou seguindo Jesus. Abandonei isso, estou seguindo Jesus. Abandonei minha família, estou seguindo Jesus. Abandonei meu emprego, estou seguindo Jesus. Só vira para lá. Pode deixar. E aí o que é que acontece? Jesus ouvindo tudo isso, aqueles grupinhos ali reunidos. E dizendo o quê? Que crê em Jesus porque estava seguindo Jesus. Jesus parou, reuniu todos eles e falou: para vocês serem meus discípulos, vocês têm que viver a minha palavra. Muitas pessoas creem em Jesus. Quem não é mudo,
pode falar muito bem. Eu posso crer em Jesus, mas e aí? Eu posso dizer também que eu estou de acordo com a palavra dele? É fácil falar que crê. Mas agora a palavra, ela revela para nós e ela desmascara a gente. Vocês entenderam? Jesus falou para eles. Deixou bem claro para eles. Vocês creem em mim. Vocês me seguem. Mas ainda vocês não são meus discípulos. Agora é só observar e analisar hoje. Quando nós se aprofundamos em Jesus, será que a igreja de Cristo hoje, todo mundo, será que crê em Jesus? E segue Jesus de acordo com a palavra dele? E se não seguir de acordo com a palavra dele, e se não se tornar discípulo, não viver a palavra, tem salvação? Por isso que eu falo, igreja. Eu vejo muitas pessoas, fulano morreu, foi para a glória, porque aceitou Jesus errado. Ninguém aceita Jesus. Ele ensinou para nós lá em João, capítulo 1, verso 12. Nós temos que receber ele. Aceitar, nós não somos acima de Cristo, não. Cristo não é objeto nosso, não. A teologia desses homens não sei para onde vai. O conhecimento dele não sei para onde vai. É por isso que eu falo. Outros de igreja, no ungido de Deus ninguém toca. E por que Jesus foi? Era o próprio Deus que foi tocado. E por que os homens de Deus, Pedro, preferiu a morrer? Falou, vou morrer, mas não como meu Senhor. Me crucifica de cabeça para baixo. Isaías foi cerrado no meio. Aonde fica essa palavra? No ungido de Deus ninguém toca. E todo mundo dá glória a Deus ainda. Porque ele fala uma heresia dessa. Isso chama-se heresia. Heresia. Eu mando ele estudar sobre Paulo. Vai lá em 2 Coríntios, capítulo 11. Não precisa não, estou falando aqui. Vai lá em 2 Coríntios, capítulo 11. Pega do 16 até o 39 lá, para ver o que Paulo sofreu por causa do evangelho. Ele fez, ele tinha tudo para desistir de Cristo. Dizia assim, eu não suporto mais. Hoje a pessoa quer pregar um evangelho, quer viver um evangelho light. Ninguém pode tocar em ninguém. Porque se tocar, pronto. Já se tornou inimigo. Mas estou convicto que vou morar no céu. Já orei, o céu já abriu. Agora não sei qual é esse céu. Hoje eu posso falar para vocês que eu tenho noção. Eu recebi o toque de salvação. Eu sei muito bem o que é salvação. Vocês podem perguntar o que vocês quiserem sobre Jesus. Sobre teologia não, mas sobre Jesus, pode perguntar que eu estou aqui para responder. Isso aqui eu falo porque Deus me deu essa autoridade. Enquanto eu obedecer ele falou, homem nenhum vai te envergonhar. Ele pode estudar do jeito que ele for, mas ele não vai te envergonhar. Porque eu vou usar sua boca para falar. E vou dar para você a revelação que ele não deu para eles. Porque eu não revelo para o sábio nem para os instruídos. Sou salvador dos humildes. É palavra de Deus. E ele tem cumprido o que ele tem falado até aqui. E vai continuar cumprindo. Até a misericórdia do Senhor me alcançar. Até ele me arrebatar. Mas o evangelho de Cristo, jamais eu vou enganar ninguém. Ninguém. Eu não engano ninguém para me encher igreja. Não vou pregar o mundo, favorecendo coisa do mundo, bens materiais, para encher igreja, não. É salvação. Aleluia. E eu pergunto lá, meu irmão, você quer receber Cristo como um Salvador? Quero, meu irmão. Então você está pronto para sofrer, para ser rejeitado, para ser caluniado, perseguido, porque esse é o Jesus que eu sigo. Eu fui ensinado dessa forma. Então eu tenho que passar dessa forma. Porque na hora que você estiver lá sofrendo, aí você vai dizer, eu abandonei Cristo. Não, você foi avisado. Você recebeu Cristo porque você quis, mas foi avisado, que eu te avisei. E mostrei dentro da palavra todo o procedimento sobre Cristo. O que ele passou para nos dar o direito de salvação. Como ovelha muda ao matador. E qual foi o procedimento de Cristo? Ele se levantou contra esse povo? Não. Pai, perdoa eles que não sabem o que faz. Hoje a pessoa é cheia do Espírito Santo, mas não pode tocar no pé. É igualmente um Luiz Cacheiro. Já lança logo um espinho. E diz que vai para o céu. Isso para falar a verdade. O evangelho que eu conheço de Cristo, o evangelho genuíno, esse tipo de pessoa, se não se converter, ele não alcançará o reino do céu, porque é a palavra, não é Rubem que está falando. É a palavra. Por favor. 17. Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todo glorioso feito que Jesus realizava. Ok. Vocês entenderam aí? Se levantaram contra Cristo. Mas eles teve que bater continência. Porque eles viram a verdade. É por isso que eu falo, eu não temo a homem nenhum. Eu só temo a Cristo.
Porque eu sei quem me levantou. Jamais eu vou chegar a enganar vocês, igreja. Todas as pessoas podem estiver no fundo do poço. Pode estar desenganado por todo mundo, por toda a liderança. Vai lá. Se eu não mostrar uma porta de escape para vocês em Cristo, eu mando bater na minha cara. Porque esse é o Jesus que eu conheço. Não para matar as pessoas, mas para ajudar. Muitas pessoas que estão aqui hoje nesse ministério aqui, ó, muitas pessoas que estão aqui hoje veio no UTI. E Jesus curou e libertou. Para a glória de Deus. Se eles for contar aqui, conta o testemunho, ainda mostra, tem as provas também. É isso aí, igreja. Esse é o Evangelho de Cristo. Ninguém é melhor do que ninguém. A Bíblia está aí para qualquer um. Deus ama todo. Ah, meu irmão, mas você foi escolhido. Ah, Deus parece que ama você mais do que os... Não, meu irmão. Deus ama todos. O pai, quando tem 10 filhos, a mãe, quando tem 10 filhos, ele ama. Todos. Mas tem um que agrada, chama mais a atenção dele. Porque é aquele que se apega mais a ele, que está sempre presente nele. Mas o pai vai deixar de amar todos? Você entendeu? É isso aí. Quanto mais é dado, quanto mais é cobrado. Mas se você se aproxima de Deus, você recebe mais. Você recebe de Deus conforme o que você merece. Se você oferece muito, você recebe muito. Se oferece pouco, você recebe pouco. Se não oferece nada, você não recebe nada. Mostre para qualquer um. É isso aí, igreja. Como eu falei para vocês sobre evangelizar, vou levar para vocês agora, vou lá para Mateus. Só um pouquinho de detalhe para a gente encerrar. Mateus capítulo 10, verso 1. Jesus, quando estava aqui na terra, curava e libertava. É na área de cura e de libertação. Para vocês verem. E agora nós vamos ver também quando Jesus preparou os discípulos, agora vai vocês. Você não vai agora comigo não, vou ficar, agora vou mandar vocês. Mateus capítulo 10, versículo 1. Observe aí o que Jesus falou para os discípulos dele. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhe Jesus autoridade. Olha aí. Sobre os espíritos imundos, para o expelir, para curar toda sorte de doença e enfermidades. Eu sou discípulo de Jesus, por que não acontece em mim? Se está aí na palavra, passará o céu, passará a terra, mas a minha palavra não passará enquanto não se cumprir. Senhor, eis-me aqui, eu quero ver isso aqui acontecer. Mas eu vou pedir ajuda ao Espírito Santo. O que ele requer de mim para que a palavra venha se cumprir? E hoje, para a glória de Deus, eu tenho me esforçado. Agora, vocês ouviram aí, igreja? Quando Jesus enviou os discípulos, ele enviou os discípulos preparados, deu poder e autoridade. Quantas pessoas estão aí na rua aí hoje, evangelizando, sem poder, sem autoridade, sem conhecimento, sem nada? Se lidando com o mundo espiritual, gente. Dói meu coração. E o culpado é a liderança. Dói meu coração. Aí é envergonhado lá no mundo, sabe por quê? Porque lá tem um desviado. Possesso do mal. Ainda chega lá, ainda vai afrontar, ainda sai de lá envergonhado. É desse jeito, igreja. Porque hoje, para falar a verdade, as lideranças, eles não querem se preparar para preparar as ovelhas, para glorificar Cristo. Eles não vão, porque são senhores. Eles dão ordem. E o que acontece? Aí as ovelhas inocentes, não sabem de nada, não tem noção do que é o mundo espiritual. E o que acontece? Aí se depara com situação, quando vê, vai afrontar. Porque eu falo para vocês, só de vocês citar o nome de Jesus, Satanás ele vem com tudo. Para ver. Quem foi que chamou Jesus aí? Quem foi que chamou? E tem uma coisa, se não tiver de acordo com a palavra... Tem pessoas que no outro dia amanhece quebrado. Rapaz, eu estou todo quebrado. Todo quebrado. Comecei com a dor aqui. Satanás de noite pegou e deu uma surra. Quebrou no pau. É isso aí. Hoje eu estou falando aqui com autoridade, igreja. Hoje eu tenho um pouquinho de noção que é o mundo espiritual. Hoje eu estou falando isso aqui porque eu tenho autoridade. Eu sei do que eu estou falando. Antes de eu conhecer Cristo, eu conheci o mundo das trevas. Então por isso que Deus permitiu. Hoje eu conheço os dois lados. A moeda tem os dois lados. Mas só um lado da moeda identifica o valor dela. É isso aí. Hoje, para falar a verdade, antigamente eu era cavalo dele. Hoje eu tenho autoridade sobre ele. Pode ser quem for, do maior ou menor.
A autoridade está sobre mim. E ele tem que temer não a mim, mas o Deus que eu sigo. Se eu dar uma ordem, ele tem que obedecer. Não a mim, mas o Deus que eu sigo. Isso tem acontecido. Para a glória de Deus. E sobre a igreja que está sobre a minha autoridade, a igreja está liberta. Se entrar um demônio, eu consigo olhar para ela e ver. E mando pegar na minha mão. Estou estudando, estou orando, estou jejuando. É verdade? Estou estudando, estou orando, estou jejuando. Satanás, meu filho, para falar a verdade, ele sabe camuflar muito bem. Tá bom, meu irmão, então tá bom. Então pega aqui na minha mão. Quando eu pego, manifesta. Olha dentro do meu olho, manifesta. E aí? As pessoas têm que ver, meu irmão. As pessoas têm que ver, meu irmão. Para crer. Eu não fui levantado pelo homem. Essa autoridade está sobre mim. Ele falou para mim, homem nenhum vai te ungir, porque você já é ungido. Eu passei, foi mais de 3 anos, dentro de casa, estudando a Bíblia de joelho. Eu passava o dia todo. Orava 8 horas por dia. Depois uma meta 5 horas todo dia, de domingo a domingo. E até hoje, o alimento meu hoje é isso aqui. Ó. É a palavra. A gente tem que se esforçar, a igreja. Não adianta, eu quero pedir dom a Deus, eu quero que Deus me use. Deus, para falar a verdade, o Espírito Santo está aqui na terra para usar qualquer um de nós. Agora tem que fazer por merecer. Paulo, quanto era usado, é quando Paulo estava sofrendo. Os homens de Deus, quando ele era usado por Deus, era no sofrimento, na dor. Porque ele falou para mim, eu trato na dor. Mas eu contemplo você no silêncio. E aí? Às vezes na dor a gente murmura. No silêncio questiona, por que Deus não fala comigo? E aí? Por isso que eu falo, tudo isso eu tive que aprender. Isso aí é Ele mesmo que ensina para mim. Para a glória de Deus. Observe a igreja. Jesus liberou sobre os discípulos poder e autoridade. Vai, coloca as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Coloca as mãos sobre as pessoas que estão possessas e eles serão libertos. Vai para o versículo 7. Olha o que acontece. E à medida que seguide, pregai que está próximo o reino dos céus. O 8. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos e expeli demônio. E de graça recebeste, e de graça dai. Para a glória de Deus, não para a minha exaltação, mas para glorificar o Jesus que eu sirvo hoje. Até ressuscitar através da minha vida, eu já vi Jesus ressuscitar. Para a glória de Deus. Se eu estiver mentindo aqui, Satanás é o pai da mentira. João capítulo 8, versículo 44. E a Bíblia fala, quem mente é filho de Satanás. Eu não preciso mentir para glorificar Jesus. Porque eu sei do que o Jesus é capaz de fazer através da minha vida e da vida de qualquer um que receber a palavra dele. Porque ele falou, se crer verá a glória do Senhor. Ainda que morra, viverá. Então é isso que nós temos que aprender, igreja. Eu não vou encher a cabeça de vocês aqui de livro, de capítulo, de versículo aqui, mas isso aqui hoje é o suficiente. Com consentimento de Deus, se Deus permitir, e os irmãos, gostarem, vou estar aqui novamente. Mas já é outra situação. Cada dia que encontrar comigo é algo diferente. E eu prego dessa forma. A minha pregação é assim, da mesma forma de Jesus. Glória a Deus. Aqui porque o tempo é corrido. Mas eu dou liberdade para cada um de vocês fazer a pergunta que vocês quiserem sobre Jesus. E é respondido tudo dentro da palavra. Irmão, estou passando por isso, isso e isso. Jesus vai responder. Porque isso aqui é dado para nós. João capítulo 14, versículo 26. É o Espírito Santo que revela para nós. Livro, capítulo e versículo. Eu quero agradecer aqui a Deus por essa rica oportunidade. E agradecer também aos irmãos aqui, né, que abriu essa porta aqui também para a gente falar de Jesus. Estou muito feliz e quero aqui também agradecer todos vocês que tirou seu tempo para estar aqui para ouvir a palavra. E quem está mais grato por vocês é Cristo. Eu posso falar como testemunha dele. Viu? Só de vocês sair da sua casa para vir aqui ouvir a palavra dele, para te falar a verdade. Alegrou ele. E esse dia vai ficar registrado naquele dia do juízo. Pode ter certeza, vai ajudar vocês. Que Deus abençoe os irmãos, abençoe todos aqui, que a misericórdia do Senhor possa nos alcançar cada um de nós. Viu?